com o tema Sinais de uma Igreja Viva. Quarto sinal, a oração. Então, a oração é uma das coisas mais importantes na vida do crente e da Igreja de Jesus Cristo. Satanás e o mundo não querem que o crente ore, nem tampouco que a Igreja de Jesus dobre os joelhos em súplicas ao Pai. Precisamos então aprender a orar. A oração com palavras, mas sem coração, não tem valor aos olhos do Senhor, que sonda o nosso coração. Então é preferível a oração com o coração e sem palavras, do que com palavras e sem coração. Vocês lembram nas Sagradas Escrituras, alguém que orava de coração com tanta intensidade, e apenas os lábios se moviam, e o profeta olhou para ela, era Ana, e olhou para ela e achava que ela estava embriagada. Tanta profundidade, com tanto amor que ela buscava o Senhor naquela oração, e ali estava colocando diante de Deus toda a sua adoração, como também todas as suas necessidades, reconhecendo que só o Senhor tem todo o poder para saciar, sanar todo e qualquer problema e saciar todas as nossas necessidades. Então nós temos dificuldades para orar, preferimos cantar, ler Bíblia, debater temas bíblicos e etc. Essas coisas têm o seu valor, mas é triste quando nós a usamos para não orar. Então muitas vezes usamos a leitura da Bíblia. Eu já li a Bíblia hoje, não preciso orar. E esquecemos que a conexão da oração e da leitura da Bíblia ela é extremamente importante, porque é justamente quando lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco, e quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então essa conexão de diálogo, ela é extremamente importante para o nosso relacionamento com Deus. E a igreja primitiva, ela tinha esse conhecimento e sabia muito bem usar essa forma de diálogo. No Antigo Testamento, nós encontramos vários exemplos de oração. Por exemplo, Abraão, Moisés, Ana, como eu já citei, Neemias, Daniel e muitos outros. Homens e mulheres que tiveram toda a fé e confiança na oração, e oraram com todo fervor, de todo o seu coração, e foram por Deus atendidos. Nas quartas-feiras, irmão, faço até o convite para você que não veio ainda, ou que por algum motivo não pôde chegar, nós estamos estudando o tema Orações Poderosas. Então estamos extraindo algumas orações das Sagradas Escrituras, que foram respondidas com bastante atenção da parte de Deus. E aí quais são os critérios? O que foi que aconteceu para que a resposta viesse com tanta rapidez? Justamente por conta da conexão que havia com aquele que estava orando, justamente com o Deus Todo-Poderoso. E é interessante, tem sido um estudo muito bom. Então se você puder, chegue na quarta, você vai aprender mais e mais sobre a oração. No Novo Testamento nós temos também muitos outros exemplos, e certamente Jesus é o maior de todos eles. Então Jesus, mesmo diante de uma multidão, imagina só, irmãos, o que mais um pregador deseja é uma multidão para escutá-lo. Se um pregador tem uma multidão para escutá-lo, ele passa o dia todo falando. Lembra do apóstolo Paulo que pregou uma noite inteira? Até o camarada caiu da janela. Então ele tem aquela alegria, disposição, quer falar todas as bênçãos que Deus tem colocado em seu coração, em sua mente, e ele quer falar o máximo que ele puder. Então assim, Jesus Cristo, ele tinha um grande público para escutá-lo, mas mesmo assim, ele sabia que era importante reservar tempo de conexão com o Pai, e ele despedia as multidões, separava-se delas, subia ao monte para se conectar com o Pai em oração. Então, a exemplo de Cristo, nós como filhos do Pai Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, também necessitamos, também precisamos estar
buscando essa conexão diária com o Senhor. Não deixe que as atividades, que as coisas do dia a dia venham lhe impedir de separar um tempo especial para você falar com o papai, para falar com o Senhor. Então, separe tempo para falar com Deus. Hoje nós vamos dedicar ao estudo da oração, observando aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver que era poderosa a oração na vida da igreja ou dos crentes do primeiro século da era cristã. A palavra então traduzida por oração no Novo Testamento, essa palavra aparece 37 vezes. 37 vezes a palavra grega aparece, a mesma palavra aparece no Novo Testamento. No livro de Atos, essa palavra que aparece 37 vezes no Novo Testamento, ela aparece 9 só no livro de Atos, mais do que qualquer outro livro. O verbo orar no Novo Testamento aparece 86 vezes. Este verbo aparece mais 16 vezes no Evangelho de Lucas e 19 vezes no Evangelho de Lucas 19 vezes e do livro de Atos 16 vezes. É interessante, né? Porque quem escreve Atos é Lucas. Então Lucas já tinha uma conexão com Deus, falava muito de oração, falou muito das orações de Cristo no seu Evangelho, e então ele, ao escrever Atos, também conecta as pessoas a esse estímulo, o estímulo da oração. Quando colocamos o verbo orar e o substantivo oração, no livro de Atos, descobrimos que não há livro algum no Novo Testamento que tenha maior número de ocorrências das palavras oração e orar juntos do que no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o livro que mais nos conecta a Deus em oração é o livro de Atos. Por esse motivo, é um livro que a gente deve dar atenção, devemos observar e fazer as leituras, observando cada oração que nos é proposta, cada oração que nos é apresentada. Então, Atos, capítulo 2, verso 42, diz então que na igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então já vimos aqui cada detalhe desse: a perseverança da doutrina, a perseverança da comunhão, a perseverança do partir do pão e a perseverança das orações. Então a oração também requer perseverança. Não desista na primeira oração que você faz. Não, eu orei a Deus, pedi a Deus tal coisa, mas Ele não me respondeu. Deus tem 3 formas de responder nossas orações: espere, não e sim. Então pode ser que quando você fez a oração, Ele tenha dito: espere, meu filho, ainda não é chegada a hora, vai chegar o tempo para isso, vai chegar o momento certo. E você precisa ter calma e continuar perseverando em suas orações, para que então a resposta chegue da melhor forma. E quando Ele diz não, certamente ao nosso coração a resposta será bem vista e bem reconhecida claramente. Então vimos que Atos 2,42, ele passa esses sinais, mas eu quero hoje usar um outro texto como referência sobre a oração e observar alguns detalhes deles. Então vejamos como podemos ter nossas orações vivas como as orações da igreja primitiva. Abra aí Atos capítulo 4, do 23 ao 31. Atos 4, verso 23 ao 31. Amém? Diz assim então a palavra de Deus, Atos capítulo 4, 23 ao 31. Uma vez solto, Pedro e João procuraram os irmãos
e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que deles há. Disseste por meio do Espírito Santo e por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o ungido, o seu ungido, porque de fato nesta cidade de Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome mais uma vez, Senhor, na tua presença. Intercedemos e rogamos em favor, Senhor, da tua palavra, que ela venha ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas, nos dando maior disposição, ó Pai, para buscar uma conexão genuína e verdadeira com o Senhor, por meio da oração. Que a oração se torne, ó Pai, um hábito natural do nosso viver, e que não deixemos, ó Pai, a prática da oração, porque certamente, quando deixarmos esta prática, nós nos afastaremos do Senhor e perderemos ricas bênçãos dos céus. Abençoa assim o teu povo aqui reunido nesta noite, e que esta palavra alcance os mais longínquos corações, e assim a tua palavra, Senhor, penetre em cada um, dando a eles o maior desejo de conhecer a tua palavra, conhecer, Senhor, o verdadeiro Deus, e viver, Senhor, em comunhão contigo. Pois em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. O texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 4, ele está inserido em uma grande peleja, onde Pedro e João, eles pregam o evangelho nas ruas, eles pregam o evangelho no templo, e ali o sinédrio convoca eles para um questionamento. No início do capítulo, o capítulo 4, aí, o início do capítulo, Pedro e João, enquanto falava para o povo, os sacerdotes vieram, e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e ensinando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles então são arguídos quanto àquele ensino. Olha, o que vocês estão ensinando aí é para parar, não é para vocês fazerem isso. Vocês continuarem fazendo isso, vocês vão apanhar. E aí eles são ali questionados, eles são pelas autoridades, diz aqui o texto, a autoridade dos povos e os anciões interrogaram com o propósito de fazê-los temer, e eles então dizem que eles deveriam cessar de pregar aquele tipo de mensagem. Diz então o texto mais adiante, verso 19, mas Pedro e João responderam, quando eles disseram: vocês parem de falar isso, parem de pregar sobre a ressurreição de Cristo. E aí eles respondem no verso 19: os senhores mesmos julgueis, se é justo diante de Deus, ouvimos antes os senhores do que a Deus. É justo nós nos calarmos e deixarmos de pregar a palavra de Deus?
é justo fazermos isso? Ou onde está a justiça nisso? A gente falar aquilo que Deus nos mandou fazer, ou fazer o que vocês estão mandando, que é deixar de falar do amor de Deus, da palavra do Senhor. Então essa é toda a situação. Então eles ficaram detidos por um tempo, foram arguídos, passaram por um constrangimento muito grande, e a pressão foi grande para que eles deixassem de pregar aquilo. Quando eles saem daquela situação, porque não foi visto que eles poderiam pagar qualquer tipo de castigo por conta disso, então eles foram liberados, e assim que eles foram liberados, logo se reuniram com os irmãos. É o que é dito aqui no versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e anciões tinham falado. Eles tinham sido proibidos de pregar. E aí, naquele instante, diante daquele perigo iminente, o que é que eles fazem? Coloca suas vidas diante do altar do Senhor em oração. Então, irmãos, aqui extraímos três interessantes poderes que eles reconheciam que a oração trazia. Vejamos quais são estes poderes. Então, a nossa oração será viva quando reconhecermos o poder soberano de Deus. Então, o primeiro poder que nos é apresentado no texto é a soberania de Deus. E aqui no verso 24 é dito: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nossas orações, irmãos, elas se tornam vivas porque nós cremos num Deus vivo. Não é um Deus que está morto, não é um Deus que está preso numa cruz, não é um Deus que ficou preso num sepulcro, muito pelo contrário. Cremos em um Deus que ressuscitou, está vivo, ao lado do Deus Altíssimo, ao lado do Pai, e este Senhor está pronto para nos ouvir. Este Senhor que é soberano, criou os céus e criou a terra. Tudo foi feito por intermédio dele, como disse João, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que isso tem a ver com a oração, pastor? Que poder é esse da soberania de Deus? Veja bem, irmãos, eles foram ameaçados de serem presos, ameaçados de serem chicoteados, ameaçados até de morte, se eles continuassem pregando o Evangelho. E sabe o que foi que eles reconheceram nisso? Nosso Deus é soberano. Se tivermos que passar pela morte, foi a vontade do Senhor. A soberania de Deus traz essa ideia de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. A morte de Cristo estava no controle de Deus. Ele só morreu no momento certo, na hora certa, no lugar certo, na cruz certa. Dizem que aquela cruz não foi feita para ele, que quando Jesus foi colocado, então lá, os guardas tiveram que puxar os braços dele para caber naquela cruz, e aí acabou deslocando os ombros de Jesus. Então, são especulações, a Bíblia não fala sobre isso. As pessoas acabam forçando, querendo mostrar coisas que o texto não diz. Isso é perigoso, não vamos por esse caminho, mas entender que tudo o que aconteceu com Cristo, Deus, o soberano Senhor, estava no controle de tudo. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, que dizia o seguinte: quem matou Jesus? E aí nessa mensagem eu vou destrinchando cada um que esteve cooperando com a morte de Cristo. Judas, os religiosos, o guarda que perfurou Jesus, os governantes romanos. E aí no final de tudo, Jesus diz: a minha vida ninguém a tira, eu espontaneamente a dou. Então a morte de Cristo, na verdade, foi um sacrifício,
foi uma entrega, Ele se entregou por nós. E aqui o que é belo, o que é bonito destacarmos é que estes irmãos, a primeira igreja formada pelos cristãos, eles tinham essa perspectiva, eles tinham essa característica, estavam prontos a dar a vida em favor de Deus, estavam prontos a se sacrificar se fosse o caso, mas a palavra de Deus continuaria sendo pregada por todos os lugares que eles fossem. A palavra soberano na Bíblia significa que Deus é o governante supremo, detentor de autoridade absoluta e controle total sobre toda a criação, sobre toda a criação, agindo segundo a sua própria vontade. Ele não está sujeito a nenhuma força externa, sendo o Rei do universo, cujo domínio é justo, eterno e inabalável. Nada acontece sem a permissão divina, e nenhum plano de Deus pode ser frustrado por força humana ou espiritual. Então, nosso Deus é um Deus soberano, no sentido de que Ele está no controle de todas as coisas, e não há ninguém acima dele que possa controlá-lo, nem os nossos atos, nem muito menos o trabalho do inimigo de Deus, que é o diabo, impedem o processo. Tudo faz parte do processo de Deus. Então Deus está no controle e nada foge ao controle de Deus. Deus, Ele não é reativo, Ele não age pelos nossos erros, no sentido de que, eu não sabia que o meu filho ia fazer isso, agora então eu vou fazer assim. Deus já sabe de tudo. Deus, Ele é atemporal, Ele não está preso ao tempo. Deus, quando olha lá dos céus, Ele vê o tempo como um desfile. Ele vê do início ao fim, começo, meio e fim, tudo está no controle dele, nada foge ao seu controle. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, isso nos traz então confiança, isso nos traz reconhecimento. Devemos reconhecer Deus como tal, como Ele é, todo poderoso, e aí diante disso, nossas orações a Ele devem estar pautadas nesta soberania. Deus, eu queria muito que o Senhor fizesse tal coisa, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Lembra quem fez isso? Jesus Cristo. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus estava se referindo ao sofrimento que passaria pela cruz, mas no entanto era necessário, e ele reconhecia isso, e por reconhecer ele se submeteu à vontade do Pai, essa soberania maravilhosa. Encontramos, irmãos, em Judas capítulo 1 verso 4, diz o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais destes muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo, irmãos, um período, uma época no tempo, na história da igreja, que eu posso dizer que uma grande parcela das igrejas cristãs hoje, eles negam a soberania de Deus, eles negam que Deus está no controle de tudo, e muitas vezes eles se colocam na posição de Deus. Quem de nós nunca ouviu essa expressão? Eu determino que o Senhor tem que me dar tal coisa. Esses dias eu ouvi de uma pessoa bem próxima de mim, da minha família, e ela conversando comigo, dizendo: meu filho, olha, eu já estou na igreja há mais de 30 anos, eu já tenho direito de exigir de Deus. Eu disse, não vou falar, não, senão eu vou entregar quem é, mas eu disse, mas não é assim.
Olha, minha irmã, não é assim. Nós somos servos, Ele é que é Senhor, Ele é um Deus soberano, tudo está no controle dEle. Se dentro do plano dEle, tal coisa que você deseja, ou tal pensamento que você tem, se encaixa dentro do plano de Deus, certamente vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. Mas se o que você pede ou almeja é apenas para esbanjar, é apenas para buscar glórias vãs para a tua vida, Deus não vai permitir que isso aconteça. E não importa o que tu fizeres, não importa quantas ofertas você deu na vida toda que você está na igreja, não importa quantos cultos você esteve presente, não faltou nenhum, isso não importa para Deus. Então o que importa realmente é se você está conectado com Ele, você está disposto a ouvir e a realizar o propósito de Deus para a sua vida. Então se submeta ao Senhor, reconheça que Ele é o Senhor. E esse reconhecimento aquela igreja teve, e essa igreja se dispôs diante do Senhor em colocar a sua vida à disposição de Deus, reconhecendo o controle de Deus em cada momento da sua vida. Se for para parar de pregar o Evangelho, não são os homens que dirão para nós, mas o próprio Deus. Então essa foi a resposta de Pedro e João àqueles religiosos. Vejamos então em segundo lugar, nossa oração será viva quando reconhecermos o poder redentor de Deus. Veja o que diz o verso 25 ao 28. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram, e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor, contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel também, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso é maravilhoso, irmãos. O que eles estão aqui reconhecendo é justamente o que eu disse anteriormente, que a morte de Cristo fez parte do plano de Deus. Ele veio para morrer por nós, e ele veio na época certa, no tempo certo, e teve a morte como deveria ser, uma morte sacrificial, onde o seu sangue foi aspergido, o seu sangue foi derramado, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui eles estão reconhecendo justamente esse poder redentor de Deus. Olha, os homens não tinham ideia do que eles estavam fazendo, eles estavam preparando tudo para o sacrifício que traria redenção ao mundo, para o sacrifício que traria salvação aos perdidos. Então todos estes homens que falaram, que se movimentaram, que fizeram todo tipo de manobra, mas no final das contas, todas essas manobras estavam sendo controladas por Deus, porque Ele é soberano. E esse controle que Deus estava conduzindo aqueles homens infiéis, fez com que a maior obra de Deus para a vida dos homens fosse realizada, que é a obra redentora de Cristo, que é quando Cristo então é oferecido como um sacrifício vivo diante do Senhor, um sacrifício primeiramente vivo, porque a vida inteira foi colocada diante do altar de Deus, e posteriormente um sacrifício de morte, porque Ele se sacrificou, morrendo a nossa morte, para que nós hoje vivêssemos a sua vida, uma vida de esperança, uma vida de glória, uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida de fé e confiança no Todo-Poderoso. Assim então aquela igreja, a igreja primitiva, tinha claramente em sua mente todo o enredo, todo o processo. Inicialmente isso foi difícil para os discípulos,
Os primeiros ali, os apóstolos, meio que não compreendiam, porque eles tinham uma expectativa, uma esperança, que o Cristo que viria, o Messias enviado, seria um guerreiro, assim como Josué foi, assim como outros homens como Davi, e assim eles imaginavam, o nosso Messias será um guerreiro, que irá lutar em nosso favor, derrotando todos os inimigos, e instituindo um reino perfeito, um reino completo, onde reinaremos por muitas e muitas gerações. Só que o reino que Jesus nos traz, com o seu testemunho, com a sua vida, é um reino eterno, mas um reino espiritual. Primeiramente, Deus precisa reinar em nosso coração, para que então nós possamos entrar no seu reino. Precisamos abrir a porta do nosso coração, tirar o eu do trono e colocar Deus no trono. Deus precisa reinar em nossa vida, para que então, mais adiante, quando o Senhor retornar, nós iremos reinar com Ele para sempre. Então, reconhecer esse poder redentor de Deus, através do sacrifício de Cristo, é extremamente importante para nós. A palavra redentor na Bíblia, é aquele que resgata, liberta ou compra de volta alguém ou algo que foi perdido, escravizado ou vendido, pagando um alto preço. No Antigo Testamento, o conceito era goel, que envolve proteger parentes necessitados, como por exemplo, órfãos e viúvas. Refere-se então ao parente mais próximo, que assume a responsabilidade de resgatar as terras, libertar um familiar escravizado ou vingar o sangue derramado. Um exemplo que nós temos bíblico disso é Boaz, que assume um relacionamento com Ruth, que era viúva, e esse então é um exemplo clássico de um redentor, de alguém que pagou o preço para resgatar uma vida. Temos nós então um redentor apontado em várias histórias das Sagradas Escrituras. Por exemplo, Moisés foi um tipo de redentor. Ele pagou o preço, pagou com a própria vida para tirar aquele povo do Egito e conduzir até a terra prometida. Nós temos Josué, nós temos Davi e temos tantos outros homens e também mulheres que marcaram a história do cristianismo, marcaram a história bíblica, tornando-se então um redentor, pagando resgate, assumindo responsabilidade em favor de outros. Só que o Novo Testamento nos apresenta então o perfeito redentor, esse sim que deu a vida por todo aquele que nele crê. Então, no Novo Testamento, refere-se a Jesus Cristo, que redime a humanidade do pecado, da morte através do seu sacrifício. No Novo Testamento, então, Jesus é o único redentor, que liberta a humanidade da condenação do pecado e da ira divina. Ele oferece salvação, perdão, reconciliação com Deus, através da sua morte e sangue. A redenção realizada por Jesus é vista como o ápice do plano divino, oferecendo liberdade espiritual e a promessa de restauração final. Então, o sacrifício de Cristo é perfeito. Isso quer dizer que não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício para alcançar a salvação. Já somos salvos quando reconhecemos que Cristo morreu em nosso lugar. Ali naquele exato momento que você reconhece que Cristo morreu em seu lugar, você recebe do Senhor a salvação. É claro que
a Bíblia nos apresenta outros tipos de sacrifício. Esses não mais para o alcance da salvação, mas por gratidão. Uma vez que você reconhece que é salvo, você deve ser grato ao Senhor por ter pago este preço que você seria incapaz de pagar. E aí, por esse motivo, você, grato ao Senhor, agora oferta a este Deus a sua vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos a orientação do Senhor quanto à perfeição desse sacrifício redentor, e que nós agora, sendo uma vez salvo, reconhecendo essa salvação, devemos colocar a nossa vida à disposição de Deus, para a honra e glória somente dele. Veja o que diz o Salmo 19:14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A atitude de um verdadeiro adorador, a atitude de alguém que faz parte de uma igreja viva, é uma atitude de gratidão. Você precisa ser grato por tudo que Deus fez na sua vida, reconhecer esse poder redentor de Deus que te alcançou, e na oração este reconhecimento é extremamente importante. É justamente na oração que você vai refletir esse reconhecimento. Essa doutrina vai estar sendo aplicada na sua oração. Irmãos, olha, a doutrina é fundamental para a vida do cristão. Eu já, lamentavelmente, já ouvi de muitos crentes dizerem assim: a doutrina é besteira. Não, besta é você que está pensando isso de doutrina. Doutrina é extremamente importante. Toda a nossa vida, ela é pautada na doutrina, naquilo que nós cremos. Por exemplo, há algum tempo atrás, e provavelmente vai começar de novo essa batalha aí política, a briga lá de Lula e Bolsonaro, muitas vezes, em muitas ideias, as pessoas tinham de que, não, eu sou desse partido porque esse partido é de Deus, não, eu sou desse partido, não sou desse partido porque esse partido é do diabo, e aí polarizou Deus e o diabo entre os partidos, e as pessoas então começaram a se degladiar. E aí aqueles que criam que esse partido era de Deus, qual é o pensamento deles? Eu quero o reino de Deus agora. Eu quero estar numa situação de muita bonança. Eu tenho que ir para esse partido porque ele vai me dar um reino aqui na terra. Ilusão, não caia nessa não, são todos enganadores, todos, independente de quem chegar ali vai fazer a mesma besteira. Por quê? Porque o tempo daqui da terra se aproxima para a vinda do anticristo, meus irmãos. Então essa situação ela só vai piorar, não vai melhorar não, é de mal a pior, porque quando tudo estiver dizendo guerra, 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 então virá o anticristo com uma proposta de paz, paz mundial. Então essa é a situação que o mundo anda, não é só o nosso país, o mundo está caminhando para a vinda do anticristo, e certamente com a vinda do anticristo virá também o nosso Senhor, e a sua igreja será arrebatada. Então confie, creia, louve a este Deus, seja grato a Ele, como disse o salmista: as palavras dos teus lábios e o meditar do teu coração sejam agradáveis a Deus, que é o teu Redentor. Não fica preocupado em falar bem de político tal ou político tal, defender um ou defender o outro. Meu amigo, prega o Evangelho, prega a palavra, fala do amor de Deus. É este que nós somos gratos, é a Ele que nós devemos toda honra e toda glória. O salmista então faz esse reconhecimento de Deus como seu Redentor, a sua rocha, o seu alicerce. É lá que ele está firmado os seus passos. Ele não está firmado os passos em partidos
ou não está firmado os passos em promessas de homens. Os seus passos estão firmados na promessa do próprio Deus, aquele que não pode mentir. Esse sim, você pode confiar. E em terceiro e último, nossa oração será viva quando reconhecermos o poder restaurador de Deus. Verso 29 ao 31 de Atos capítulo 4. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo então eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram a palavra de Deus. Que testemunho maravilhoso, né, irmãos? A oração viva reconhece o poder restaurador. Eu e você somos o sal da terra, como é dito nas Escrituras. Este mundo só não caiu na total depravação porque a igreja ainda está aqui. A igreja, que somos nós, temos o papel de trazer a este mundo o sabor da eternidade. Não é apenas um sabor fictício, mas um sabor real. Se eu creio no Senhor, eu tenho uma promessa, e esta promessa vem de um Deus que não pode mentir. Esta promessa de um Deus que já provou por vários outros momentos que Ele realiza exatamente aquilo que Ele promete. E é maravilhoso ver a restauração que Deus já operou em muitos de nós. Essa transformação que é feita através do conhecimento da palavra, da pregação. Então, quando estes homens e mulheres reunidos em oração dizem: Senhor, estes homens nos ameaçaram, estes homens prometeram fazer coisas terríveis contra nós, mas nós conhecemos o poder da Tua palavra, Senhor. Nós conhecemos o poder restaurador, e nesse momento, Senhor, nós queremos restaurar esses homens que estão nos ameaçando, restaurá-los com a Tua palavra. Como é importante reconhecermos o poder restaurador que encontramos na palavra de Deus. E se nos negarmos a pregar essa palavra, a anunciar essa palavra, estamos negando justamente o poder que tem nela, que restaura o homem. Vou passar uma passeata aí, alguma coisa aí. Era o jogo do Corinthians. Vejamos então o que significa restaurar. Na Bíblia, um restaurador é aquele que age em nome de Deus para construir, consertar, renovar ou devolver algo à sua condição original ou melhorada. Muito bem, continuando. Na Bíblia, um restaurador é aquele que age em nome de Deus para reconstruir, consertar, renovar ou devolver algo à sua condição original ou melhorada, abrangendo tanto os aspectos físicos quanto espirituais. Deus, então, Ele é o restaurador supremo, trazendo cura, esperança, restituição à alma e à vida do ser humano. O processo de restauração geralmente está associado ao arrependimento, a fé e a intervenção divina
para consertar vidas e almas, devolvendo alegria e paz. Então, nosso Senhor, Ele quer restaurar a nossa alma, Ele quer restaurar a nossa vida. Aqueles que, por conta do pecado, tiveram sua alma, o seu corpo manchados, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, foi manchado pelo pecado. Deus, através da sua palavra, através dessa conexão de oração e a proclamação desta palavra, faz com que alcancemos uma restauração. E essa restauração, muitas vezes, é para melhor, porque é assim que Deus quer, nos fazer filhos à semelhança de Cristo. E não existe exemplo de perfeição maior do que a de Jesus. Então, se queremos ser semelhantes a Deus, alcançar o conhecimento, a sabedoria que vem do alto, é necessário seguirmos o exemplo do Senhor. E este exemplo nos é proposto, nos é apresentado através das Escrituras, é através da palavra de Deus. Então, tudo que aqueles homens queriam era: vamos restaurar eles. Eles estão dizendo que vão bater na gente, que vão nos aprisionar. Nós vamos restaurar eles, vamos transformar o coração deles. Como? Mas como? Com a tua palavra, com o anúncio do reino de Deus, com a proclamação da palavra de Deus. E assim é dito por eles. Veja só o que diz o Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é a lei de Deus? A sua palavra, aquilo que Ele proclamou e anunciou a nós. Todo o conhecimento que nós adquirimos sobre Deus veio do próprio Deus, porque o homem não pode conhecer a Deus a não ser que Deus se revele ao homem, e Ele se revelou, e Ele tem se revelado através das Escrituras, e você hoje é aquele que pode levar essa revelação a outros. Então, por isso, esteja pronto. Primeiramente, receba essa restauração, se permita ser restaurado por Deus, conhecendo a lei do Senhor e a perfeição que nela há. Ela terá então esse poder de restaurar a sua alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqueles homens eram homens simples. Pedro e João, pescadores, homens simples. Mas quando abriam a boca para falar de Deus, eles se tornavam irreconhecíveis diante dos doutores. Como assim? Esses homens não são pescadores? Esses homens não são lá do povão? Como é que eles falam coisas tão profundas? De onde vem esse conhecimento? Este conhecimento vem da revelação de Deus, o poder restaurador. Deus pegou aqueles homens que ninguém dava nada por eles, eram apenas trabalhadores braçal, mas Deus escolheu, os colocou em um local onde eles foram treinados, preparados, para aí sim anunciar a melhor mensagem deste mundo, a mensagem de salvação, a mensagem de restauração. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, e essa é a esperança da salvação que precisa também ser anunciado por nós. Concluindo então, quando a igreja primitiva orava, muitas coisas aconteciam. Os crentes ficavam cheios do Espírito Santo, as pessoas se convertiam, enfermos eram curados, pessoas eram transformadas, as necessidades humanas e materiais da igreja eram supridas, e o espírito maligno era derrotado. A igreja orava o tempo todo, em todos os lugares, em tempos de paz e em tempo de guerra, de perseguição, de saúde ou enfermidade. Eles oravam no templo, oravam em casa, de casa em casa, e oravam ao ar livre. Sua oração, então, meus amados irmãos,
precisa ser viva como da igreja primitiva. Para isso, é preciso reconhecer que todo o poder vem do Senhor. Então peça a Ele: Senhor, ensina-me a orar. Lucas 11:1. Que possamos, irmãos, dedicar mais tempo à oração. Não leve a oração como algo vulgar ou algo que você faz de qualquer jeito. Isso me faz lembrar muitas vezes de acampamentos, onde se reunia ali várias pessoas, e no momento das refeições, vamos orar pelo alimento, e aí alguns tiravam brincadeira: Senhor Jesus, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Pronto. Mas a oração foi pelo alimento? Foi, mas a forma que ela é feita, muitas vezes é só da boca para fora. A oração nossa, viva, real, ela deve partir do coração, não só de palavras, mas de intenção. Que verdadeira intenção do nosso coração seja louvar e engrandecer o nosso Deus, através de nossas orações, buscando uma conexão perfeita, para que assim nós possamos provar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.